Muito bem, então muito boa tarde. Bem-vindos à sessão de novembro do Seminário de Estudos Avançados Seminário Permanente em Estudos Globais. E hoje temos a honra de ter connosco o Sr. Professor António Costa Pinto, subejamente conhecido, e que nos vai falar de um tema candente da atualidade na relação com o fenómeno da globalização, que é precisamente a questão de democracia, autoritarismo e no contexto da globalização. O professor António Costa Pinto é um politólogo muito conhecido, historiador do tempo presente, do século XX, das questões políticas na relação com a sociedade e com a construção dos regimes democráticos, na transição dos regimes autoritários para os regimes democráticos. Eu conheço como ninguém esta temática, que hoje em dia se tornou cada vez mais candente devido aos fenómenos políticos revivalistas que estão a acontecer um pouco por todo o lado. E, portanto, o professor António Costa Pinto tem uma vastíssima obra publicada nesta área, tem desenvolvido projetos de investigação de grande porte neste contexto e é das pessoas mais competentes em Portugal para tratar destas temáticas. Aliás, tem-nos brindado frequentemente nos órgãos de comunicação social com os seus comentários de especialista, avalizados, ponderados sobre estas questões. Portanto, é uma honra tê-lo cá connosco e somos todos ouvidos para receber aquilo que vai ser o seu saber partilhado nesta conferência. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para realizar esta conferência sobre o tema da globalização e da democracia. Só agora vi que no painelzinho que acompanhava a publicidade que a imprensa nacional Casa da Moeda fez sobre a minha conferência, que até aparece uma entrevista, aos tratos de uma entrevista que eu dei ao Diário Notícias a propósito justamente de um projeto dirigido, aliás, por um politólogo da Universidade Nova chamado Tiago Fernandes, sobre variedades da democracia. Ora, o meu tema não é exatamente o problema da qualidade ou das variedades da democracia, mas basicamente este tema que eu gostava de desenvolver é o tema da globalização dos regimes políticos e da mudança dos regimes políticos desde início do século XX até hoje. Como sabem, e eu tinha aqui um primeiro quadro, mas agora não vou ter um PowerPoint para vos apresentar. Como sabem, talvez um dos temas mais candentes da política contemporânea aponte para aquilo que muitas vezes a imprensa chama, nós académicos, as ciências sociais, existe um debate sobre isso, sobre o reaparecimento de uma vaga populista, sobre dinâmicas de crise dos sistemas políticos democráticos, que é uma coisa que, aliás, é inerente ao funcionamento dos sistemas políticos, não é nenhuma novidade, mas, inegavelmente, após 20 anos, 25 anos de relativa expansão do número de democracias no mundo, com a chamada terceira vaga das democratizações, sobretudo a partir dos anos 80 do século XX, muitas vezes existe, e é verdadeira, a constatação de que Portugal abriu a chamada terceira vaga de democratizações, não é? Com a transição à democracia em Portugal a partir de 1974-75, mas na realidade a Europa do Sul transforma os seus regimes autoritários em regimes democráticos nessa década, Espanha e Grécia, e podemos dizer que a noção de vaga, ou seja, a noção de que estamos perante uma dinâmica política mais global, só emerge na década de 80, com o fim da Guerra Fria, com a implosão da União Soviética, com as transições democráticas na Europa Central e Oriental e na América Latina, parte da África e mesmo parte da Ásia.
E esta terceira vaga, que no Brasil, aliás, chama onda, eu estive no Brasil agora nas últimas semanas e acompanhei as eleições presidenciais, e falou-se muito justamente da onda de democratização e como é que, aparentemente, nós assistimos, hoje em dia, a dinâmicas quer de reconsolidação do autoritarismo, é claramente o caso da Rússia, por exemplo, quer no aparecimento de regimes políticos muito falados, que alguns chamam de democracias iliberais, outros, eventualmente, já apontam para a ideia de um autoritarismo competitivo. É o caso, por exemplo, da Hungria de Orbán, é o caso de alguns elementos de subversão do sistema político democrático que estão presentes, por exemplo, na Polónia. A ameaça que se tem debatido muito no Brasil com a eleição de Bolsonaro, que era até agora o mais ou menos desconhecido, até há alguns anos o mais ou menos desconhecido ex-capitão deputado de um pequeníssimo partido e que esteve, como é sabido, no Congresso Brasileiro durante muitos anos e que protagonizou aquilo que, à falta de melhor expressão, eu chamaria de uma revolta eleitoral que o colocou na presidência, ou seja, colocou na presidência, no fundo, um dos grandes dilemas das democracias contemporâneas, porque se trata de uma personalidade política que, na maior parte da sua carreira, nunca expressou valores democráticos, não é? Expressava fundamentalmente valores tipo autoritário, propostas tipo autoritário, uma imagem positiva da ditadura militar, etc. E, portanto, o tema que eu gostaria de desenvolver aqui é justamente o tema de como nós temos observado a mudança de regimes políticos na época contemporânea e que fatores presidiram à democratização, sobretudo à chamada terceira onda de democratizações, para terminar com algumas reflexões sobre o problema das crises eventuais dos sistemas políticos democráticos e daquilo a que vulgarmente se tem chamado uma nova vaga, digamos assim, populista. Há duas dimensões que eu acho que vale a pena salientar, que estão muito presentes no debate contemporâneo, mas que, no fundamental, estão presentes na vida política global, pelo menos desde o início do século XX. E o que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma dinâmica de democratização dos regimes liberais oligárquicos de final do século XIX para regimes democráticos no início do século XX. É essa a dinâmica na maior parte da Europa, não é verdade, nos primeiros 20 anos do século XX, que se vão juntar a antigas dinâmicas de democratização sem grande ruptura, sem grandes revoluções, como é o caso, por exemplo, da democracia norte-americana, ou é o caso da democracia inglesa, mas na realidade falamos num processo de transição do liberalismo oligárquico à democracia, na Europa, na América Latina, eventualmente noutras partes do globo, algumas das quais falham. Nós tendemos a esquecer hoje em dia que no início do século XX existem várias revoluções no fundamental democráticas e que depois rapidamente se perdem. A vaga, por exemplo, da Revolução Republicana Portuguesa, que é a mesma da Revolução Mexicana, que é a mesma, inclusivamente, da Revolução Russa de 1905, que chega, inclusivamente, a atingir sociedades que hoje em dia nós nem nos lembramos que conheceram esses processos, como o Irão, que conheceu uma revolução positivista também no início do século XX, muitas das quais falharam e não deram origem, efetivamente, a regimes democráticos, não é? A Revolução Mexicana talvez seja a mais interessante porque dá origem a um sistema autoritário que só muito recentemente passou a ser uma democracia. Mas eu não queria perder-me nestes traços e apenas salientar que esta dinâmica de mudança de regimes políticos e, neste caso, esta dinâmica de democratização, globalmente chamada como a primeira vaga de democratizações que atinge a Europa, rapidamente é
invertida com a onda autoritária fascista do período entre as duas guerras mundiais. E, portanto, eu acho que vale a pena pensar como é que, no fundamental, quer as ciências sociais, quer os observadores da época, este é o meu ponto de partida, pensavam o liberalismo e a democracia no início do século XX. No início do século XX, dá-se aquilo que alguns autores chamam a primeira globalização, outros chamam-lhe a segunda, porque apontam para a ideia de que a expansão comercial, marítima, etc., da chamada época moderna foi efetivamente a primeira globalização, mas isso agora não me interessa muito, para salientar que quando nós olhamos para aqueles que observavam o mundo no início do século XX, há três fatores que estão sempre presentes. Em primeiro lugar, uma enorme expansão do capitalismo enquanto sistema global, do capital financeiro, muitos dos procedimentos, dinâmicas de funcionamento do capitalismo, que muitas vezes são criticadas hoje, emergem à esfera global em finais do século XIX e início do século XX, quando as classes médias francesas investiam em empresas na Rússia ou investiam inclusivamente em empresas na Argentina, muitas vezes no sul da Argentina. Ou seja, no início do século XX, nós temos um mundo em que, aparentemente, o desenvolvimento do capitalismo e, nomeadamente, o desenvolvimento do capitalismo liberal provoca uma erosão, digamos assim, e, simultaneamente, uma globalização dos espaços económicos mundiais. Temos também o pressuposto de que estes sistemas liberais, oligárquicos, característicos do mundo desenvolvido, na maior parte dos casos, se vão democratizar. É o sufrágio universal, os direitos sociais, o aumento da participação política, tudo aquilo que caracteriza, no fundamental, esta primeira vaga de democratizações. E, no entanto, em 1918, 1920, surgem golpes de Estado, surge a Revolução Russa, surge o fenómeno fascista. E muito rapidamente, repare-se, 17 anos depois, não só a globalização vai ser, no fundamental, interrompida, sobretudo a partir da crise de 29, com uma onda protecionista sem precedentes, como também os regimes autoritários, quer o fascismo, quer a primeira ditadura socialista, vão, e eu gostava de salientar este ponto, vão, num certo sentido, criar e exportar as grandes instituições das ditaduras do século XX e que perduram no fundamental até hoje. Reparem, eu não tenho aqui o mapa para vos mostrar, mas quando nós olhamos para a evolução dos regimes políticos ao longo do século XX, o que é que nós detectamos? Detectamos um aumento de regimes democráticos até basicamente 1920, muito significativo. Detectamos a seguir a emergência do fascismo. Em 1920, 80% da Europa tinha regimes liberais, oligárquicos ou democráticos. Em 1940, 80% da Europa tinha regimes políticos, no fundamental, inspirados, não interessa agora, no fascismo. Não é agora no fascismo no sentido do movimento fascista, da chefia carismática, não. Instituições inspiradas nestas ditaduras de direita, que criam partidos únicos, que criam chefias pessoalizadas, que criam sistemas corporativos alternativos à democracia liberal, quer do ponto de vista da organização de interesses, quer do ponto de vista da representação política, estas câmaras corporativas, etc., que não só o salazarismo tinha, o fascismo italiano também, e muitas outras. E é interessante verificar que, na chamada Europa alemã, a inspiração para criar estes regimes políticos autoritários não vem muito da Europa, vem da Europa alemã, ou seja, do nacionalsocialismo, vem fundamentalmente do fascismo italiano e até, inclusivamente, imaginem, do próprio salazarismo, que tem bastante influência, por exemplo, na Europa Central,
até nos países bálticos, antes de serem ocupados, evidentemente, pela União Soviética, e outros regimes políticos que perduram por ali. E que têm características muito significativas. O que nos leva a uma primeira interrogação. E essa primeira interrogação é como e por que razão, o por que razão é o mais difícil, nós assistimos a ondas, muito embora com fatores nacionais, a ondas muito globalizadas de expansão de regimes políticos. Ou seja, o exemplo que eu gosto de dar, talvez eventualmente o mais interessante, é o exemplo das ditaduras tipo socialista. Em 1935, a União Soviética consolida um modelo de ditadura socialista, não é? O Partido Bolchevique, transformado, entretanto, no Partido Comunista da União Soviética, o Programa Geral de Institucionalização de uma Ditadura, está codificado em 36, 37, 38. E o que é que nós vamos observar a seguir à Segunda Guerra Mundial? Por razões muito diversas. Em alguns casos provocado por revoluções, noutros casos provocados por ocupação. Na Europa Central e Oriental, a maior parte das ditaduras socialistas são um produto da ocupação do exército soviético, não é verdade? Que, evidentemente, dá um apoio muito importante aos partidos comunistas locais para tomar o poder, mas não é esse o meu ponto. Com a Revolução Chinesa, o primeiro regime socialista na China, que só começou uma curiosa transição há cerca de 15 anos, mas, reparem, em 1973, a maior parte das ditaduras socialistas, fosse no Vietnã, fosse na Polónia, fosse na Hungria, fosse em Cuba, tinham instituições políticas muito semelhantes. Tecidos sociais muito diferentes, razões que levam à implantação desses regimes muito diferentes e, no entanto, nós temos aquilo a que podemos chamar um fenómeno de exportação de instituições políticas muito semelhantes em 1973. E o mesmo podemos dizer que se passa com muitas destas ditaduras que eu salientei, associadas ao fascismo nos anos 30 e 40, dos quais, como é sabido, só na Europa, evidentemente, só o salazarismo e o franquismo vão sobreviver à Segunda Guerra Mundial e vão continuar. Mas, fenómeno muito importante e muito interessante, a partir de 1945, quando se dá a chamada segunda vaga de democratizações, é o fim do fascismo na Europa, França, Itália, a libertação e depois, evidentemente, a transição a regimes socialistas na Europa de Leste, com a descolonização, movimento que basicamente se prolonga, digamos assim, no caso, até com Portugal até 1974, não é? Com a descolonização das colónias portuguesas, que num certo sentido encerra esta vaga de descolonizações, nós vamos observar que a grande maioria dos novos países que entram nas Nações Unidas têm regimes de tipo ditatorial. Quer em África, quer na Ásia, independentemente da sua natureza. Ditaduras nacionalistas de modernização, como na Nasser, como na Síria, como, enfim, em grande parte do norte da África, etc. Ditaduras de tipo militar, que vão, aliás, povoar a América Latina a partir da década de 60, e outro tipo de regimes ditatoriais. Mas, grosso modo, ironicamente, entre 1948 e 1974, início da transição portuguesa à democracia, o número de democracias desce significativamente. Porquê? E isto é muito importante, porque, aparentemente, não só por fatores ligados com a Guerra Fria, portanto, fatores internacionais, e de rivalidade entre a União Soviética e o bloco dominado pelos Estados Unidos, não só por fatores internacionais, mas a verdade é que o número de regimes ditatoriais aumenta exponencialmente. Ora bem,
Evidentemente, como eu costumo dizer aos meus alunos, não é que, a partir de 1964 na América Latina, não é que os generais tivessem todos telefonado uns aos outros e dissessem agora vamos todos fazer golpes de Estado, não é? Começamos aqui no Brasil com o apoio da Embaixada Americana e depois a seguir vamos andando por ali adiante na América Latina. Evidentemente que há percepções de ameaça de revoluções, percepções de ameaça de radicalização de movimentos sociais, existe evidentemente, sobretudo após a Revolução Cubana, uma grande percepção por parte da diplomacia norte-americana que a América Latina pode, digamos, perder-se na maré revolucionária. Existem dinâmicas de guerrilha, evidentemente, e, portanto, claro que tudo isso ajuda a explicar porque é que muitas ditaduras militares nascem na América Latina nesta época e crescem, basicamente, até ao final da Guerra Fria. Mas não se trata apenas do papel da potência dominante. O problema que é difícil para nós, inclusivamente, de analisar, é nós observarmos que a mudança política num país aumenta significativamente a probabilidade de uma mudança política do mesmo sinal se dar na área regional onde esse país se encontra. Não posso perder aqui, digamos, muito tempo para explicar porquê, limito-me apenas a constatar esse facto. A América Latina é um caso interessante porque no período entre as duas guerras existem vários modelos ditatoriais, desde a ditadura de Getúlio Vargas até outras na América Latina, que podemos dizer parcialmente inspirados por esta onda fascista autoritária de direita que também assola a Europa, mas estas novas ditaduras dos anos 70 já vão ser fundamentalmente ditaduras militares que não criam muitas instituições políticas, são, na maior parte dos casos, estados de exceção, ou seja, regimes ditatoriais que, por exemplo, na América Latina, com exceção da ditadura militar brasileira, que se baseia num pacto com elites civis, que tem um partido dominante, que tem inclusivamente um pequeno partido de oposição, excetuando no caso do Brasil, a maior parte das ditaduras militares não criam instituições políticas na América Latina. Não têm partidos únicos, não criam organizações de juventude, não criam organizações corporativas ou outro tipo de organizações políticas que caracterizavam as ditaduras associadas ao fascismo no mesmo período ou mesmo no período sucessivo já dos anos 60 e 70. Ora bem, quando nós olhamos, portanto, para a dinâmica de democratização, nós observamos este procedimento, esta dinâmica por vagas de mudança política. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, e essa é em grande parte a lição feliz, devo dizer, da chamada terceira vaga de democratizações, no qual Portugal se integrou, diz-nos em primeiro lugar, e pôs em causa em primeiro lugar, todas as teorias mais economicistas e estruturalistas, algumas até de tipo culturalista, que, no fundo, tentavam justificar que um sistema político democrático só era possível, em primeiro lugar, em sociedades mais desenvolvidas e, nos seus pontos mais extremos, em sociedades que conheceram um determinado tipo de evolução histórico-cultural. Eu não vos vou dar exemplos, mas um politólogo norte-americano já falecido, que foi um estudioso da América Latina e da Península Ibérica, por exemplo, condenava Portugal ao salazarismo, a Espanha ao franquismo, a América Latina às ditaduras. Porquê? Porque a teoria culturalista que ele expressava era que a cultura católica ou patrimonialista que a Península Ibérica exportou para a América Latina não conseguiria produzir democracias com o mínimo de qualidade. Era a velha fratura tão antiga nas ciências sociais de protestantismo, desenvolvimento do capitalismo, democracia, catolicismo, patrimonialismo, autoritarismo, não é verdade?
no Sul. Era no fundo, a Europa dividida em duas, a América também dividida em duas, não é verdade? Sobretudo com a América Latina. E, portanto, estas teorias culturalistas condenavam basicamente alguns tecidos culturais e ao obscurantismo, ao subdesenvolvimento e ao autoritarismo. A terceira onda de democratizações veio retirar fundamento a essa dinâmica, porque ela atingiu a África, atingiu a América Latina, atingiu a Europa do Sul, atingiu uma vasta panóplia de países cujos indicadores económico-sociais não eram muito propícios, segundo essas teorias, para a consolidação de um regime democrático. O que nos leva, aliás, a um ponto bastante importante e interessante, que é distanciar, diferenciar regime democrático de qualidade desse regime democrático. Os regimes democráticos têm uma enorme variedade e a qualidade dos sistemas democráticos tem enorme variedade, como os sistemas ditatoriais têm enorme variedade. Mas, e eu agora introduzo aqui uma dinâmica, se não se importa, mais conceptual, mas tem alguns universais. E eu vou-vos dar 3 universais das ditaduras e 3 universais das democracias. E depois voltamos à história. Começamos pelas ditaduras. Há 3 universais das ditaduras. Isto é terrível do seu ponto de vista. Os historiadores ficam até um pouco chocados, o que é verdade. Porque nós sabemos que as ditaduras tipo socialista eram as grandes inimigas ideológicas, como é evidente, das ditaduras de direita e do sistema capitalista. Nós sabemos que existe uma diferença muito significativa. Sabemos que entre, digamos, as opções socialistas do século XX e as opções conservadoras do século XX, houve uma fronteira que deu origem a milhões de mortos, a dinâmicas revolucionárias, a esperanças de construção de sociedades mais igualitárias ou mais hierárquicas, dependendo das opções ideológicas, e, evidentemente, isso foi uma fratura fundamental desde meados do século XIX até, grosso modo, ao fim da Guerra Fria. Mas eu gostava de dar estes universais. E estes universais são fáceis nos regimes ditatoriais. Independentemente de estarmos a falar na Rússia, de estarmos a falar no Vietnã, de estarmos a falar em Cuba, ou de estarmos a falar em Salazar ou em Franco, 80% dos regimes ditatoriais, independentemente de como é que nasceram, por golpes de Estado militar, por revoluções, etc., conduzem a um processo de personalização do poder. Não é liderança carismática, de personalização do poder. É a ditadura de A, B ou C. Este é o primeiro ponto do universal dos regimes ditatoriais. O segundo ponto é que também, em média, 2 ou 3 anos depois de um regime autoritário se consolidar, nasce e é criado um partido único. Seja o Partido Comunista do Vietnã de Ho Chi Minh, seja o Partido Comunista bolchevique da União Soviética, seja um partido que não existia, que era muito pequenino, que era o Partido Comunista Cubano. Fidel, como sabem, não era sequer comunista, mas vai, ao construir um regime tipo socialista, vai colocar o Partido Comunista de Cuba como o partido oficial e dominante do seu funcionamento do sistema político. E, em terceiro lugar, este é o terceiro universal dos regimes ditatoriais. Os regimes ditatoriais tendencialmente esmagam a sociedade civil, com muitas diferenças. Ou seja, não se trata apenas dos mecanismos habituais de censura à imprensa, de restrição das liberdades fundamentais, etc. Não. Trata-se de uma dinâmica de esmagamento das sociedades civis. Aí as ditaduras de direita diferenciam-se das ditaduras associadas ao socialismo, porque as ditaduras que no passado se associaram ao socialismo, ao nacionalizarem e estatizarem a grande maioria do tecido económico nacional, evidentemente que
têm uma dinâmica de esmagamento da sociedade civil muito mais significativa do que as ditaduras de direita, que no geral são compatíveis, são reações das elites sociais a dinâmicas de tipo revolucionário ou basicamente de conquista de direitos sociais e, portanto, no geral, são pactos, digamos assim, com as elites económicas dominantes e não têm essa dinâmica de esmagamento económico, evidentemente, da sociedade civil, mas apenas esmagamento político da sociedade civil no que toca aos direitos fundamentais. Estes três universais são e caracterizam todas as ditaduras do século XX, independentemente da sua natureza ideológica, e eu acho que vale a pena, digamos, pensarmos nisso. Quais são os três universais que nós observamos nos regimes políticos democráticos? O primeiro universal, que é talvez a definição minimalista de democracia que nós utilizamos hoje, é, sem dúvida nenhuma, a capacidade de uma unidade de cidadania com direitos políticos iguais fazer rodar no poder por meios eleitorais a sua elite governante. Definição mínima de democracia. Mas o segundo é bem mais complexo e está, digamos, na berlinda na política contemporânea nos países, não apenas nos países, digamos, do hemisfério norte, mas também do hemisfério sul. É dificilmente pensável, e este é o seu segundo universal, uma democracia sem pluralismo partidário e sem partidos políticos. Estes partidos políticos que o liberalismo no século XIX não gostava, porque achava que iam dividir a nação. Estes partidos políticos que foram tão debatidos pelo liberalismo oligárquico em finais do século XIX constituíram a base fundamental de um sistema político democrático. É pensável uma democracia sem partidos? Empiricamente, não conhecemos muitos casos. É pensável, sim, um microestado. O microestado pode eventualmente, eu às vezes dou o exemplo, digamos, São Tomé, com 250 mil, tanto quanto me lembro, nacionais. É possível no microestado ter organizações políticas mais carismáticas, que não são partidos muito rotinizados, etc, etc. É possível, como muitas vezes, evidentemente, numa escala relativamente pequena. Mas quer a escala seja uma escala grande e federal, e fundamentalmente se for a escala de um Estado Nacional médio, é muito difícil, é impensável, não conhecemos, é um universal das democracias contemporâneas terem partidos políticos e, mais, ter nos partidos políticos a base fundamental da relação entre a cidadania e, evidentemente, aqueles que governam. Evidentemente que há dinâmicas muito variáveis de democracia direta, desde as históricas na Suíça até às de inovação de qualidade da democracia a nível local ou a nível nacional, em Portugal, no Brasil, os orçamentos participativos, etc, etc. Portanto, existe uma série dinâmica de democracia direta que pode eventualmente completar, mas este é o segundo universal de um regime político democrático que eu gostaria de sublinhar. E, finalmente, um terceiro, que é bastante complexo, devo-vos dizer, que é bastante complexo, e por isso eu vou ser relativamente, digamos, parco. O terceiro universal é a associação democracia, dinâmica de economia de mercado, ou, se quisermos, propriedade. É complicado. Mas é um universal de um sistema político democrático. Não existe nenhum sistema político democrático, de todas as experiências democráticas que nós conhecemos, um sistema político democrático que não se consolide sem alguma dinâmica de economia de mercado e sem ter na propriedade corrigida, nacionalizada, aumentada, diminuída, mais social, mais redistributiva. As variedades são enormes. Mas que não tenha
modelos de apropriação privada da esfera, digamos, das relações económicas. Não conhecemos nenhuma democracia que não o tenha, desde o início do século XX até aos nossos dias de hoje. O que é que isto nos diz? Diz-nos que a sociedade civil só pode ter alguma autonomia do Estado e, no fundamental, das elites, se for enraizada não apenas num conjunto de direitos políticos, mas numa autonomia que lhe é dada, sem sombra de dúvida, pela existência da economia de mercado. E quando eu falo em economia de mercado, não estou agora a virar um liberal à Milton Friedman, não é isso? Ou seja, desde modelos sociais-democratas das repúblicas nórdicas até modelos ultraliberais como caracterizam os Estados Unidos, com setores nacionalizados, não é isso que está em causa, mas são o terceiro universal enquanto fundamento, digamos assim, de consolidação de um regime político democrático. Ora bem, o que nos coloca perante o mundo contemporâneo em termos de relação entre sistema político democrático e globalização. E era aqui que eu queria chegar, para não concluir, mas me aproximar da conclusão, a dois níveis. Historicamente, nós sabemos que, após coincide no fundamental com os anos 70 e 80 e com a terceira vaga das democratizações, um impulso muito significativo da globalização. Sobretudo com a entrada na economia global de potências económicas com impacto absolutamente estrondoso, como é o caso sabido e conhecido da China. Dinâmicas também que foram favorecendo a integração regional. A União Europeia, da antes Comunidade Económica Europeia, e a constituição de espaços regionais económicos bastante significativos, no caso da Europa, como é sabido, para, no fundo, tentar maximizar o impacto da globalização perante, evidentemente, as grandes potências em termos de mercado, que era os Estados Unidos, depois a China, e na América Latina houve reações mais ou menos próximas, por exemplo, com a tentativa do Mercosul, para dar apenas um exemplo de integração económica regional, aqui com a potência, enfim, que tem o mercado único o mercado interno mais significativo da América Latina, que é o Brasil. Mas, enfim, eu não vou entrar agora nesse tema, mas no tema da globalização. Esse tema da globalização, como é evidente, provocou, e agora entro no espaço europeu, uma dinâmica muito rápida de uma contradição fundamental. E qual é, no fundo, em termos de relação com a democracia, o impacto da globalização? O impacto da globalização é relativamente simples. Não é apenas o impacto económico, não é? Ou seja, as empresas têxteis portuguesas desaparecerem porque a concorrência chinesa faz com que coloque os produtos no mercado. Enfim, aquelas coisas habituais, não é verdade, que qualquer economista e qualquer historiador económico vos dirá. O que acontece fundamentalmente com a dinâmica de globalização é que ela diminui muito significativamente a margem de manobra dos governos nacionais. Ou seja, a composição e as opções nacionais de um regime político democrático ou autoritário. Agora, para aqui não interessa, mas agora interessa mais falar da democracia. Simultaneamente, no caso europeu, a resposta, ou uma das respostas à globalização, que é a integração económica na Europa e a integração económica da Europa e a criação do mercado único e da progressiva constituição de instituições supranacionais de regulação, coloca um segundo desafio, como é evidente, às democracias nacionais, aqui já no espaço europeu, que é uma parte das opções
económicas de uma democracia, ou de política social, ou política de uma democracia, estão severamente condicionadas, já o sabemos, por um pacote global de cuja saída é muito difícil. E nós temos observado toda a panóplia de reações a este nível, desde o Brexit, por exemplo, até aos referendos na Dinamarca, até movimento inverso, por exemplo, não é verdade? Há a dinâmica de crises financeira na Grécia e um conjunto de crises muito significativas a esse nível. Em princípio, não há grande solução para este primeiro dilema. Não há grande solução para este primeiro dilema porque, tanto quanto nos apercebemos, as soluções não são soluções que sejam realizáveis, mesmo partindo do princípio que a União Europeia se iria desintegrar. Mas, e este é o primeiro ponto que eu gostava de remeter para a dinâmica contemporânea, mas a ameaça protecionista, como dizem os economistas, a ameaça protecionista, as tentativas de limitação da globalização são um dos principais motores, sem sombra de dúvida, daquilo que muitas vezes os jornalistas ou o campo político chama a onda populista contemporânea. Não é? Ou seja, Trump chega ao poder com um discurso de tipo protecionista, de tipo bloqueador da globalização, e aqui a contradição é muito forte porque a América, os Estados Unidos da América, tinham um discurso em continuidade pró-globalização já há bastantes anos. O mesmo problema se coloca no interior do chamado espaço económico europeu, ainda com diferenças significativas. Mas, quando nós olhamos para os desafios atuais à democracia, nós verificamos que os temas não remetem fundamentalmente para a globalização. Repare-se, Bolsonaro provoca alguma, digamos, a onda populista de direita no Brasil associada a Bolsonaro remete para a globalização de uma forma relativamente limitada. Os temas fundamentais não remetem para a globalização. Aliás, o Brasil não é um perdedor da globalização. Portugal foi inicialmente um perdedor, por exemplo, para dar um exemplo português, Portugal foi um perdedor não só do alargamento da União Europeia a leste, que teve consequências dramáticas, como outras mesmo da globalização, não é? Portugal, em termos de produtividade, etc., não interessa agora, é não um perdedor, mas digamos, não é propriamente um ganhador muito significativo com a globalização. O Brasil não está na mesma circunstância, só para dar um exemplo. Portanto, e para ir concluindo, o que é que dá sentido à dinâmica contemporânea que as democracias estão a sofrer? Bem, em primeiro lugar, nós temos regimes políticos que continuaram autoritários. A gente tenta se esquecer, porque só falamos muitas vezes de populismo, aqui na Europa mais Orban, menos Orban, mais Brexit, menos Brexit, mais UKIP, e portanto, como é natural, ou agora no caso de Portugal, que dá muita importância ao Brasil, que é uma coisa interessante, mas não exageremos, digamos, por exemplo, a Europa ou outros países europeus, nós seguimos muito o Brasil com muita atenção. Mas, em primeiro lugar, nós temos sobrevivências autoritárias que são um desafio às ciências sociais fenomenal. O maior desafio que as ciências sociais ou que a política comparada tem, quando olhamos para o mundo hoje, é a China. Porque a China faz um processo de transição entre uma ditadura tipo socialista a uma ditadura de capitalismo de Estado, ou seja, tem um processo de transição ao capitalismo, com uma enorme continuidade de instituições, ainda que essas instituições não cumpram as mesmas funções que cumpriam quando a China era um típico regime. Muito embora haja o Partido Comunista da China, etc., a natureza, quer das relações sociais, quer económicas, quer, evidentemente, o lugar da China no sistema mundial, mudaram
significativamente. Portanto, nós falamos muito da crise da democracia, mas há crises que nunca foram da democracia. É o caso da China. Em segundo lugar, a Rússia representa um processo que caracterizou praticamente toda a sua orla sul do Cáucaso, de transição de ditaduras socialistas para novos espaços nacionais, no caso destes regimes, não no caso da Rússia, que teve uma dinâmica de contração em relação à antiga União Soviética, mas que são processos de democratização falhados e que deram origem à reconsolidação de regimes autoritários. Regimes autoritários que não são iguais aos regimes, muito embora às ditaduras de tipo socialista. Não, são regimes autoritários de tipo diferente e eu vou terminar com eles. E temos uma outra dinâmica e que remete para a crise do funcionamento do sistema democrático. Quando nós falamos em crise da democracia, interessa-nos mais a dinâmica de crise do que propriamente o seu agente. No período entre as duas guerras, a crise da democracia teve, após a Revolução Russa, se pensarmos que ela foi a única de sucesso, temos a Revolução Alemã, evidentemente, mas que falha, temos a Revolução dos Conselhos na Áustria, mas que falha, ou seja, a hipótese da Revolução Socialista, e depois temos revoluções fascistas, no caso, quer em Itália, quer com o nacionalsocialismo. Mas estamos a falar de dinâmicas de crise da democracia. O que é que nós associamos às dinâmicas atuais de crise da democracia? Fundamentalmente a duas dimensões: classe política e sistema de partidos. Ou seja, quando nós olhamos para a revolta eleitoral em França, para a revolta eleitoral em Itália, com a emergência de partidos populistas, alguns populistas de direita, outros nem direita nem esquerda, que é o caso, por exemplo, dos Cinco Estrelas, muito embora agora, nos últimos tempos, mais aproximados à direita, quer na Polónia, quer, coisa que começamos a observar já na Hungria, o que é que nós verificamos? Qual é o polo comum? 2. E aí sim podemos falar de populismo. 2. Em primeiro lugar, revoltas eleitorais. Nós não estamos a falar de golpes de Estado, não estamos a falar de golpes de Estado militar, não estamos a falar de partidos revolucionários, com estruturas, digamos, de subversão da ordem democrática, não é? Partidos paramilitares, como os fascistas, ou partidos comunistas revolucionários que tinham objetivos estratégicos bem claros, não é verdade, neste caso, de construção de uma sociedade socialista, um modelo mais utópico de fim do capitalismo, etc., etc., com grande mobilização, quer legal, quer social e violenta, de subversão da ordem liberal. Não. Nós estamos fundamentalmente a falar de revoltas eleitorais, antissistemas, na maior parte dos casos, associados a figuras políticas, aí sim, que criam uma relação populista entre o líder e a sociedade e que basicamente tem dois motores: os políticos e a nação. Os políticos, os partidos e outros elementos característicos, as instituições parlamentares, etc., etc., não é verdade? E a nação, a interpretação do sentimento da nação nesta revolta. Quando nós fazemos uma análise de conteúdo deste tipo de discursos do populismo nos últimos anos, nós observamos uma panóplia grande, muito mais dispersa que os antigos partidos ideológicos, sejam eles fascistas ou socialistas, não é? E os seus temas também são muito, muito variáveis, em função do elemento motor de mobilização. Na Suécia, pode ser a imigração. Na Itália, pode ser a imigração e a classe política. No Brasil, a corrupção ou, enfim, a corrupção mais classe política, e neste caso com alguns elementos também de uma dinâmica anti-partido dos trabalhadores que dominou a vida política brasileira nos últimos 15 anos. Em França,
a Frente Popular, que era um antigo partido, a Frente Popular, estupidez, a Frente Nacional, que hoje deu origem, que era um pequeno partido de extrema-direita que foi crescendo eleitoralmente, o soberanismo, a dinâmica anti-imigração, os valores da França, o canalizador polaco e outros temas, digamos, dos debates eleitorais em França, e também, fundamentalmente, aí sim, por exemplo, em França, uma reação à globalização. Se o tivermos em Espanha, por exemplo, o tema poderá ser a ameaça à unidade nacional, com a eventual secessão, por exemplo, da Catalunha. Os temas de mobilização são diversos. Os temas de mobilização são muito mais, digamos, flutuantes, mas têm 2 pontos em comum. A revolta eleitoral contra o centro político, ou seja, contra os partidos que têm dominado os sistemas políticos democráticos, e aqui varia de caso a caso, e uma relação entre um líder e, muitas vezes, a reivindicação de um interesse nacional ou de uma comunidade nacional que, na maior parte dos casos, não tem grupos sociais. Não tem grupos sociais, nem tem elites económicas. Tem, no fundamental, o povo contra os políticos, e esse é um dos fundamentos do discurso populista. Para terminar, consequências. Para ser sincero, não sabemos. Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque poucas experiências populistas estão a dar origem a regimes políticos consolidados. Na Europa, isso só está a acontecer no fundamental com o regime da Hungria de Orbán e, eventualmente, a Polónia. Não podemos observar ainda a que levará esta dinâmica, por exemplo, na Itália, não é verdade? Dirigida por 2 partidos de tipo populista, neste caso populistas de direita, ou a dinâmica, por exemplo, da chegada de Bolsonaro ao poder no Brasil, e que, enfim, pode ter aqui, digamos, várias incertezas, uma vez que ele chegue, e já chegou formalmente, mas ainda não tomou posse, à presidência da República no Brasil. Mas há alguns elementos que nós podemos rapidamente sistematizar. O primeiro, uma dinâmica de subversão parcial da autonomia das instituições e uma gestão mais autoritária. Não é? Trump ataca a imprensa, expulsa jornalistas da CNN nas conferências de imprensa na Casa Branca. Dada a especificidade da relação entre o judicial e o presidente nos Estados Unidos, que não acontece noutros países, dá cabo do procurador que poderá eventualmente criminalizar os apoios russos à sua campanha eleitoral ou à estranha relação com a Rússia e, portanto, elimina. Portanto, uma dinâmica discursiva e de alguma prática política de subversão de alguns elementos da autonomia das instituições que dizem respeito a um regime de tipo democrático. Este é o primeiro ponto. O segundo, que nós estamos a observar, por exemplo, na Hungria, é as limitações às liberdades fundamentais, a perversão de regras eleitorais e, inclusivamente, digamos, ao controle e limitação do acesso, por exemplo, dos partidos da oposição aos meios de comunicação social. Eu poderia dar outros exemplos, não interessa, há um que eu gosto de dar sobre a Hungria, a propósito do direito de manifestação, mas o que é mais importante aqui salientar é que, e por isso muitos colegas meus têm dificuldades conceptuais para tipificar esta dinâmica, alguns começam a falar das democracias iliberais, ou seja, regimes que são formalmente democráticos, mas começam a limitar alguns princípios clássicos das liberdades fundamentais. Outros, e esse talvez seja a tipologia de regime político que mais caracteriza hoje em dia este mundo,
é aquilo a que a grande maioria chama autoritarismos competitivos. Ou seja, são regimes políticos que realizam eleições, mas as eleições estão no limite do livre e justa, não são efetivamente livres e justas, têm partidos de oposição, mas o acesso ao poder é muito limitado, têm mecanismos de controle e compromisso entre a elite política e a elite económica via aparelho de Estado, que lhes permite uma certa apropriação rentista deste sistema político chamado de autoritarismo competitivo, mas que se distancia muito dos antigos autoritarismos. Não temos um partido único, não temos um chefe carismático, não temos, ou antes, temos sobretudo uma limitação do pluralismo. E por isso alguns autores caracterizam estes regimes como tendo um pluralismo mais limitado. Tem eleições, tem liberdade física, nada comparável com as antigas ditaduras. Não têm um número excessivo de presos políticos, não é verdade? De vez em quando eliminam por ali um jornalista mais afoito ou um membro da oposição porque pôs uma beata no chão e vai preso, porque foi apanhado e não pagou a multa. Utilizam dinâmicas muito mais próximas da formalidade da democracia liberal. Porquê? Para terminar. Porque um dos grandes desafios destes regimes é que não têm uma legitimidade ideológica positiva. São regimes e são elites que se baseiam em alguns valores, em alguma exploração do medo e das ameaças, seja a ameaça da imigração, seja a ameaça do comunismo já há pouco, muito embora no Brasil tenha sido às vezes utilizado, mas isso remete para outro tema que tem a ver com como é que a linguagem política contemporânea faz reavivar antigas clivagens, não é? Muitos partidos, por exemplo, de esquerda ou centro-esquerda falam do fascismo, outros, os de direita e de extrema-direita, tiveram um reflexo condicionado do comunismo, não é? Se vocês verificarem as redes sociais no Brasil, porque está cheio de comunistas, o PT é comunista, toda a gente é comunista, enfim, para alguns setores, não é? E vice-versa, mas independentemente dessa linguagem, não é nem uma coisa nem outra, porque efetivamente, em termos estritamente conceptuais, não é essa a ameaça mais importante. Volto para terminar ao tema da legitimidade, porque um dos grandes problemas destes regimes é que não têm um modelo de legitimidade positiva. Eles são formalmente democráticos, não desafiam um modelo ideológico alternativo à democracia, porque não existe no mercado internacional para estes novos regimes nada de disponível sob esse ponto de vista, nem isso é um elemento de mobilização. Qual é o elemento de mobilização mais difuso que está no magma desta mobilização política? No fundo, voltamos a um tema que nós conhecemos bem, não enquanto politólogos, mas neste caso aqueles que têm uma formação histórica como eu, ao nacionalismo, à interpretação da nação e do interesse nacional, que na maior parte dos casos é obviamente uma entidade abstrata de mobilização que só esta elite autoritária sabe e pode interpretar. E era isto. Muito obrigado. Eu gostava de fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. De facto, neste momento atual da democracia a nível internacional, falou muito bem que quer regimes autoritários, ditatoriais, quer regimes democráticos, estão todos eles condicionados pela globalização e por dinâmicas transnacionais, transestatais, que os condicionam e que limitam a sua margem de manobra, mas que são poderes quase fantasmáticos, porque não se os... mas que são, por natureza, antidemocráticos a todos,
e são absolutamente não sufragados por qualquer instância democrática. E, portanto, esse é o grande fenómeno negativo e, portanto, no fundo, vivemos na era por excelência das democracias, em que todos os Estados, todos os povos aspiram que se consideram mais progressivos instauram as democracias como sinal dessa evolução, mas depois todo esse movimento democratizante está torpedeado por instituições internacionais, multinacionais, os mercados que são personalizados com terminologia personalizante. Não podemos irritar os mercados, não podemos assustar os mercados agora estão bem dispostos, etc. É uma verdadeira personalização, têm estados de espírito, mas são esses mercados que controlam toda a dinâmica da política mundial, onde a democracia não existe. E tem uma dinâmica muito pior do que as próprias ditaduras, porque são absolutamente... não têm rosto, têm formas de atuar que nós não conhecemos e, portanto, eles podem fazer cair ou levantar Estados com uma facilidade imensa e, portanto, nunca vivemos na história, não é? Num tempo em que vivêssemos condicionados e atemorizados, verdadeiramente, os políticos vivem atemorizados por essas instâncias internacionais sem rosto, que é o grande desafio da globalização contemporânea. Como... gostaria de ouvi-lo sobre isso e como superar e resolver. E porque este é o grande desafio à democracia, de facto. Muito obrigado. Isso é uma pergunta que, num certo sentido, não tem resposta. Quer dizer, a resposta é difícil. Evidentemente que muitos regimes democráticos, em primeiro lugar, não podem fazer esquecer de qual é o papel relativo do país ser grande ou ser pequeno, de estar inserido na economia global de uma forma ou de outra. E, portanto, o grande problema que nós temos é que, digamos, os interesses nacionais em termos de globalização são relativamente diversificados, não é? Inegavelmente, no espaço que diz respeito à democracia portuguesa, que é o espaço da União Europeia, há respostas que necessariamente não serão nacionais, porque se fossem nacionais isso significava, obviamente, a saída, neste caso, de um país da União Europeia, não é? Muito embora não pudesse contrariar, como é óbvio, algumas dinâmicas da globalização, poderia voltar a ter alguns instrumentos, por exemplo, de política económica, que efetivamente hoje não tem. E por isso, no caso do espaço europeu, era apenas isso que eu gostava de salientar, no caso do espaço europeu, o grande dilema é organizar de forma supranacional a União Europeia, de modo a que ela crie instituições supranacionais que permitam, no fundo, limitar os efeitos mais devastadores dessa globalização. E que muitas vezes, repare-se, até tem a ver com dinâmicas menos associadas à globalização no sentido produtivo, mas mais associadas àquilo que globalmente nós chamamos o capital financeiro, não é verdade? Que esse sim tem, evidentemente, que esse, num certo sentido, é um problema debatido pela elite intelectual desde o seu grande aparecimento enquanto elemento dominante. Não nos esqueçamos que já o marxismo, enfim, e até o nacionalsocialismo, tinha modelos ideológicos que demonizavam, no caso do nacionalsocialismo, o capital financeiro, e encontravam alternativas no caso dos regimes socialistas. Portanto, alguns dos problemas não remetem diretamente para a globalização, mas a resposta regional, pelo menos para países como Portugal e para a grande maioria dos países europeus, a resposta regional de maior integração parece ser a única resposta, digamos assim,
para muitas dessas ameaças da globalização e muitos desses desafios, creio eu, da globalização. Mas há um ponto importante. Reparem, e isso é o que se chama lições da história, é que nada é inevitável. Como eu comecei esta conferência a dizer, creio eu, em 1900, imaginem se em 1900 algum político liberal pensaria no que seria o mundo em 1930, com o nacionalsocialismo, com o avanço do nacionalsocialismo, com o fascismo, com o conjunto de ditaduras, com a tomada, digamos, a volta do protecionismo. Era muito dificilmente pensável e, portanto, eu acho que quando nós olhamos, digamos, para o mundo contemporâneo, temos que ter temos que ter pelo menos a percepção de que nada é irreversível, quer do ponto de vista do funcionamento dos sistemas políticos, quer do ponto de vista, inclusivamente, da própria dinâmica económica, inclusivamente da própria globalização. Obrigado. Obrigado pela sua conferência. Eu tinha, na verdade, duas perguntas. E a primeira é a seguinte. Parece-me que o fenómeno da globalização trouxe também consigo uma outra consequência nova, uma novidade, que passa pela associação dos nacionalismos entre si. Ou seja, historicamente, os nacionalismos opunham-se uns aos outros, mas agora está a ocorrer uma nova vaga que passa por associações internacionais nacionalistas. E eu gostava de ouvir em relação a isso, porque me parece uma reviravolta curiosa e que me deixa um pouco perplexo, porque, na verdade, pensar no nacionalismo alemão, por exemplo, associado no nacionalismo francês, italiano, etc., que era algo que há décadas atrás não faria qualquer sentido, mas associados entre si é algo sobre o que eu gostava de ouvir. A segunda pergunta tem a ver com saber se há alguma relação, se já há estudos, se há alguma relação entre a ascendência dos populismos, nacionalismos, autoritarismos, com a juventude das democracias. Eu lembro-me de ter assistido bastantes vezes a uma espécie de reação quando, por exemplo, o Trump foi eleito, que dizia a democracia norte-americana é suficientemente sólida para o conter. Claro. Mas acontece que isso não é assim em todos os casos. Portugal, por exemplo, é uma democracia muito jovem, o Brasil é uma democracia muito jovem e, portanto, as estruturas estão ainda muito... Exato. Eu percebo o que diz, exatamente, certo. E queria ouvi-lo também em relação a isso. Muito bem. Começando, já não são tão jovens. 40 anos... enfim, evidentemente, em relação à democracia inglesa ou norte-americana, claro, sem dúvida nenhuma. Mas, apesar de tudo, 40 anos já é bastante. Nós estamos a ceder, como sabe, a longevidade do regime autoritário português. Ou seja, o Estado Novo de Salazar e de Caetano. Não é fácil, muitas vezes nós, quando olhamos para estas redes e, no geral, costuma-se falar sempre Steve Bannon nas viagens que faz à Europa, em alguma, digamos, concertação de dinâmicas nacionalistas. Quando nós olhamos para o passado, sob esse ponto de vista, nós verificamos que, muito embora tendo sempre uma legitimação de tipo nacionalista, sobretudo à direita do espectro político, porque à esquerda, evidentemente, a noção de internacionalismo estava legitimada, portanto, esse problema não se colocava. Mas quando nós olhamos para a direita do espectro político, nós verificamos dinâmicas, até no passado, muito semelhantes, ou seja, dinâmicas transnacionais, políticas e intelectuais, de fontes de inspiração. Sei lá, nos anos 20, por exemplo, o movimento nacionalista francês, que era a Action Française, foi emulada na Europa do Sul, em parte da Europa de Leste, na América Latina, os morrasianos, para dar apenas um exemplo, à direita do espectro político.
O mesmo acontece hoje, ou seja, independentemente da natureza mais nacionalista, que se baseia sempre na especificidade nacional, essa dinâmica transnacional está presente em quase toda a dinâmica de movimentos políticos e movimentos ideológicos. Ou seja, para falar em partidos políticos, assim como, digamos, imagine-se, o Bloco de Esquerda português vai aos congressos com o Syriza ou com o Podemos, ou que se organiza em famílias políticas europeias, no Parlamento Europeu, independentemente desta dinâmica, por exemplo, existem movimentos de convergência. Muito embora, isso é sem dúvida nenhuma, muito embora no campo nacionalista, sobretudo na dinâmica populista, nós estejamos a falar basicamente num grande ponto de unidade. E esse ponto de unidade é aquilo a que se chama o novo, digamos, the identitarians, os novos identitários no sentido de renovação da identidade nacional, dinâmicas de nacionalismo, mas uma parte daquilo a que refere, no fundamental, sempre existiu. Ou seja, sempre existiu, obviamente, na época contemporânea, mesmo à direita do espectro político. Lembre-se, os fascistas italianos também quiseram organizar os restantes movimentos fascistas e outra dinâmica. Desculpe, como não escrevi a segunda... A relação entre a juventude das democracias... Exatamente. Há um ponto sobre o qual eu não desenvolvi o meu raciocínio, nem sintetizei o que basicamente nós sabemos sobre isso, que é o seguinte: independentemente da origem das democracias, e a origem das democracias muitas vezes está em processos de transição, por exemplo, ruptura pactada, continuistas, o caso do Brasil. O Brasil teve um processo de transição democrática continuista. Uma parte da elite política democrática brasileira já estava no Congresso Autoritário da ditadura militar, por exemplo, na Arena, que era o partido dominante. Ou em Espanha, não é? Em que, no fundo, a UCD, mais tarde o PP, drenaram muito da elite política autoritária. Ou no caso português, por ruptura, digamos, com uma grande dinâmica de legitimação democrática contra o regime de Salazar. Independentemente destas diferenças, com a consolidação democrática, nós não notamos grandes diferenças no que toca à qualidade do funcionamento do seu sistema. Portanto, a juventude é um elemento que, evidentemente, conta sobretudo porque, evidentemente, ao a democracia ser mais jovem, significa que teve que lidar com legados do autoritarismo muito significativos, não é? Legados ao nível, por exemplo, das relações civil-militar, em algumas democracias, ligados ao nível, por exemplo, de um partido único que desapareceu, mas não desapareceu a sua elite, ligados ao nível de valores autoritários que muitas vezes persistem nestas democracias mais jovens, não é? Mas eu não diria que isso é um fator, digamos, bloqueador da continuidade e da ausência de crises. Há países que são um laboratório político permanente. A Itália, por exemplo, é um laboratório político permanente. E é um laboratório político permanente, provavelmente não porque é uma jovem democracia, porque não é, num certo sentido, mas por outros fatores, como, por exemplo, clivagens regionais, clivagens de caráter cultural, etc., e que fazem com que a Itália seja um laboratório político constante. Quase tudo, como os italianos costumam dizer, veio Trump, mas nós já tivemos o Berlusconi. Vem aí a Frente Nacional hoje a senhora Le Pen, mas nós já tivemos o movimento social italiano, etc., 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 não é? Vem esta lei eleitoral, mas já conhecemos todas as leis eleitorais e o tipo até de sistema partidário que existiu em Itália. Portanto, há fatores, sem dúvida nenhuma, internacionais, há fatores de contágio, claro, que parecem evidentes, há fatores de emulação,
existe alguma ténue ligação, por exemplo, das campanhas eleitorais do Bolsonaro com o facto de Trump, por exemplo, ter ganho as eleições nos Estados Unidos, utilizando alguns temas semelhantes, mas não podemos dizer que a juventude da democracia por si seja um fator condicionante. Porquê? Porque muitas vezes ela é jovem por razões diferentes. Ela é jovem por razões diferentes. Se não houver mais nenhuma questão, agradecemos imenso a participação nestes seminários do Sr. Professor António Costa Pinto e por esta excelente conferência que vai enriquecer muito portanto, estes painéis de seminários que temos realizados. Obrigado pela vossa presença, pela vossa participação e desejamos uma boa noite e um bom regresso a casa. Boa tarde, boa noite.